Salve Maria! Hoje vamos falar de um país geograficamente muito distante do nosso, a Hungria, mas espiritualmente muito próximo, pois essa nação deu à Igreja numerosos santos de todas as camadas sociais. É o único país que tem a glória de venerar sobre seus altares 3 de seus reis, Santo Estevão, Santo Américo e São Ladislau. Entretanto, mais conhecida mundialmente é a Rainha Santa Isabel, modelo de grandeza, humildade e amor ao próximo. Nascida em 1207 e batizada com o nome de Isabel, que significa repleta de Deus, a pequena princesa era filha de André II da Hungria e da Rainha Gertrudes. Do lado materno, era sobrinha de Santa Edviges e tia das santas Cunegundes e Margarida da Hungria, e ainda tia-avó de Santa Isabel de Portugal. Do lado paterno, era prima de Santa Inês de Boêmia. Quando tinha apenas 4 anos de idade, ela foi levada para a Alemanha como prometida esposa do Duque Luís da Turíngia, soberano de um dos feudos mais ricos do Sacro Império. Desde a infância, Isabel mostrou-se muito piedosa e, sobretudo, desinteressada das pompas da corte. E por isso os irmãos de Luís concluíram que a menina não deveria casar-se com ele, e por isso perseguiam-na e maltratavam-na. Porém, Luís era um cristão fervoroso, e percebendo a virtude de Isabel, não deu ouvidos à pressão dos príncipes e tratou de casar-se o quanto antes, o que aconteceu em 1221, quando Isabel tinha apenas 14 anos. Com ela, formou um casal muito unido, que soube em sua vida matrimonial procurar acima de tudo o amor a nosso Senhor Jesus Cristo, tendo gerado 3 filhos, 2 meninos e 1 menina. Santa Isabel viveu numa época onde o luxo e a ostentação afastavam as almas do amor de Deus, voltando-se para a procura dos prazeres mundanos. O Espírito Santo havia suscitado o grande São Francisco de Assis para contrarrestar essa tendência através de uma pobreza radical e o total desapego dos bens terrenos. Fortemente influenciada pela espiritualidade franciscana, Santa Isabel quis viver uma pobreza voluntária e total, no que foi desaconselhada pelo seu diretor espiritual, que pediu a ela que vivesse as virtudes próprias do seu estado. A par de muito espírito de oração, Santa Isabel possuía uma grande generosidade, dedicando sua vida a várias obras de caridade. O duque favorecia os nobres anseios de sua esposa, mas às vezes se sentia incomodado de vê-la junto com pobres, pessoas doentes e tudo. Conta-se que certa vez, em pleno inverno, época que na Europa nunca brotam as flores, a Rainha Isabel levava alimentos para os pobres nas dobras de seu manto, quando de repente encontrou-se com seu marido que voltava da caça. Espantado por vê-la curvada ao peso de sua carga, perguntou o que ela estava levando. Santa Isabel tentou dissimular, mas ele insistiu. Ela em silêncio. O duque, delicadamente, abriu o manto da esposa e dele caíram belíssimas rosas vermelhas e brancas. Ele emudeceu, percebeu o milagre. Ajoelhou-se, pegou uma das rosas, beijou e guardou consigo para o resto de sua vida, pedindo desculpas à esposa e rogando a ela que prosseguisse o seu caminho. Em outra situação, ele foi avisado pela mãe dele de que a esposa havia acolhido um leproso no seu próprio leito. Luís correu para lá, mas quando ele entrou, os olhos de sua alma se abriram e ele contemplou uma imagem de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o seu leito. Luís apoiava e auxiliava sua amada esposa em suas grandes obras de caridade. Porém, tamanha prodigalidade para com os pobres irritava os seus cunhados, os príncipes Henrique e Conrado da Turíngia. Santa Isabel e seu esposo receberam os primeiros franciscanos que chegaram na Alemanha, por ordem do próprio São Francisco. Construíram para eles um convento. Assim, a santa passou a conhecer e admirar essa espiritualidade num santo tão maravilhoso. Ela fez tanto bem para a ordem nascente que chegou a receber de presente o manto do próprio São Francisco. Quando Isabel estava grávida de sua última filha, Gertrudes, o conde Luís decidiu partir para as cruzadas, acompanhando o imperador Frederico II. Porém, ele faleceu de peste na Itália durante os preparativos para a viagem. A rainha recebeu a notícia no momento em que estava dando à luz a menina. Isso lhe causou uma enorme dor. Porém, essa dor foi acrescida de maiores agruras, quando seus cunhados, irmãos do príncipe, livres do temor que nutriam pelo irmão mais velho, expulsaram-na do castelo com seus filhos, em pleno inverno, sem dinheiro
sem mantimento e ainda proibiram o povo de agasalhá-la e de atendê-las em qualquer coisa. Apenas 2 servas fiéis a acompanharam. Resgatada mais tarde por sua tia Matilde, abadesa do convento cisterciense, Isabel foi recebida na Ordem Terceira de São Francisco, junto com suas 2 fiéis damas de companhia, e confiou a educação dos filhos mais velhos aos parentes que viviam na corte. A filhinha mais nova, Gertrudes, foi entregue no mosteiro de contemplativas e acabou sendo conhecida depois como Santa Gertrudes. No convento, Santa Isabel dedicou sua vida aos pobres, dando-lhes assistência no hospital que ela mesma mandara construir em honra de São Francisco de Assis. Os cavaleiros que tinham acompanhado o Duque da Turíngia à cruzada voltaram trazendo seu corpo. Tendo conhecimento da forma bárbara como os irmãos do Duque haviam tratado a viúva de seu irmão e seus sobrinhos, os recriminaram tão fortemente que eles pediram perdão a Santa Isabel e a restauraram em seus bens e propriedades. Por ordem de seu confessor, ela recebeu os bens a que tinha direito e empregou-os todos no auxílio aos pobres e aos necessitados. Construiu abrigos para as crianças órfãs, sobretudo defeituosas, e também albergues para os mais pobres e abandonados. Naquele meio, ela se sentia de fato rainha, mãe, irmã, no mais puro amor a Cristo. Uma de suas amigas depôs no processo de canonização que surpreendeu várias vezes a santa elevada no ar a mais de 1 metro do chão, enquanto contemplava o Santíssimo Sacramento absorta em êxtase. Nos últimos meses de vida, frequentemente uma luz celestial a envolvia inteira. No dia 16 de novembro de 1231, a santa adoeceu gravemente. Recebeu com grande piedade a unção dos enfermos e quando seu confessor lhe perguntou se tinha algo a dispor a respeito de sua herança, ela respondeu tranquila: minha herança é Jesus Cristo. E assim, nasceu para o céu. Era 17 de novembro de 1231. 7 anos depois, o Papa Gregório IX canonizou solenemente Isabel. Seu corpo permaneceu exposto na igreja durante 4 dias. Muitíssimos milagres atestaram a sua santidade. Com as graças que alcançou do céu, o exemplo de sua vida obteve a conversão dos 2 cunhados que a perseguiram. Por ocasião das celebrações do 8º centenário do nascimento de Santa Isabel, o Papa Bento XVI declarou: Santa Isabel soube unir os dotes de esposa e de mãe exemplar ao exercício das virtudes evangélicas, que aprendeu na escola de São Francisco de Assis. Ela ofereceu um testemunho concreto, visível e significativo da caridade de Cristo. Muitas pessoas, ao longo dos séculos, têm seguido o seu exemplo, vendo nela um modelo de perfeitas virtudes cristãs, vividas de modo radical no matrimônio, na família e também durante a viuvez. Em nossos dias, Santa Isabel é um perfeito modelo de virtudes. Pobre enquanto religiosa, rica enquanto rainha, famosa enquanto soberana, desprezada quando perseguida pelos irmãos de seu esposo, mas sempre, em todas as circunstâncias da vida, repleta de irrepreensível santidade. Voltemos nossos olhos para essa santa, cuja luz chega até os nossos dias. E sigamos o seu exemplo, que nos ilumina o caminho para o céu. Na próxima semana será uma alegria estar novamente com todos para conhecermos a vida de mais um santo. Salve Maria!